Olá, tudo bem? Estamos aqui e mais uma vez vamos falar sobre um assunto que causa, que eu falo para vocês, desperta muito interesse, até porque todo mundo está sujeito, é fraude bancária. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o cartão clonado. Primeiro eu vou fazer um breve histórico, né? Porque assim, a gente mexe há muitos anos com um tipo de fraude, né? E existe uma realidade que a gente não pode afastar, que antigamente nossos cartões de crédito eles só tinham uma tarja e esses cartões passaram a ser facilmente clonados. Tinha uma época que o tal do chupacabra viralizou de uma tal forma que era assim realmente muito frágil esse sistema de segurança que era essa tarjeta magnética. Acabou sendo implantado um chip, né? A gente tem que ser também sensato em falar que o chip é um instrumento muito seguro, realmente ele é. Porém, eu reflito muito, tá? E tem algumas decisões que caminham na minha forma de pensar, eu diria até que hoje em dia a gente está tendo uma corrente maior de juízes com esse tipo de interpretação, que está derrubando uma tese que foi muito criada, que o cartão de chip é um cartão inviolável, tá? E por que isso está sendo criado? Por uma situação um pouco lógica. A gente sabe que os noticiários são os mais diversos possíveis e a gente vê que falsários, hackers, no Brasil e no mundo, eles conseguem invadir Facebook, contas, a gente já vê que tem influências em eleições no mundo inteiro, a gente ouve falar que tem invasão de casos do Pentágono, do FBI, a gente vê no próprio governo, vira e mexe, tem alguns grupos de hacker que divulgam inúmeras informações, a gente ouve se falar da Deep Web, tem um monte de dados aí circulando que a gente não sabe o que é, então a gente sabe que hoje em dia, que a gente vive num mundo tecnológico, não, particularmente, eu entendo que não existe um único sistema 100% seguro, então, nem mesmo o cartão de chip. Tá? Então, a gente tem algumas situações que existem indícios elevadíssimos que o cartão de chip de alguma forma existiu uma fraude. Então não existe nenhum, eu pelo menos gostaria muito, mas eu desconheço algum sistema 100% seguro no meio tecnológico. E é uma outra situação de lógica, a gente vê que esses cartões com chip, eles devem estar no mercado salvo 10 anos ou mais, né? Se ele fosse um mecanismo 100% seguro, a gente vê que seria incongruente dos bancos continuarem gastando dinheiros em outros sistemas como biometria, QR Code, uso de aplicativos e tantos outros que existem, né? Então a gente parte de uma lógica. Se o chip é um instrumento 100% seguro, inviolável, porque eu vou investir em outros mecanismos? Seria mais lucrativo eu confiar nesse sistema que eu tenho, né? Então, assim, ainda que seja realmente difícil o histórico, a gente analisa assim, de uma clonagem de cartão com chip, não é possível afastar, tá? E existe uma outra situação que a gente fala, quando a gente vai lidar com esses casos de clonagem, essas situações bancárias, tudo, a gente tem que partir também de um outro pressuposto. Qual que é? O banco, ele, antigamente, quando a gente só tinha agência física, para a gente entrar num banco, a gente muitas vezes tinha que passar num detector de metal, tinha segurança, para chegar no caixa, o caixa tinha alarme de tudo, se alguém fosse assaltar, tem aqueles cofres de segurança que abrem tantas em tantas horas, então a gente vê que tem um escalonamento de barreiras de proteções para evitar um roubo, né? Um prejuízo maior. No meio de tecnológico, realmente deveria se existir alguma coisa tão eficiente quanto. Tá? Então, assim, ainda que o cartão de chip seja seguro, se ele falhar, o banco deveria ter uma retaguarda melhor. Qual que seria essa retaguarda? Fazer um monitoramento de transações expressivo. Hoje o mundo é tudo algoritmo, o mundo é dado, né? O mundo é número, o mundo é digital. Então, um sistema eficiente desse daí seria capaz de pegar um cartão e ver que a pessoa não faz parte do dia a dia dela, realizar inúmeras transações uma atrás da outra, muitas vezes com o mesmo beneficiário. Então, se tivesse um sistema eficiente, seguro nos bancos, eles bloqueariam automaticamente
como muitas vezes ocorre. A gente não pode dizer que os bancos também são alguma coisa assim totalmente aberto. Não, muito pelo contrário. A gente, e várias pessoas já passou por isso. Você está numa loja, passa um cartão, lembrei que eu tenho que pegar outra coisa, passa de novo, seu cartão é bloqueado por suspeita de fraude. É que nessa imensidão de transações que ocorrem de fraude por cartão por minuto, é compreensível, como não é nenhum sistema 100% seguro, que no mínimo seja 0,02% de fraudes ocorram. E se você, nesse meio de transações aí que tem, fizer parte desse 0,02%, você vai ser a vítima e o prejuízo vai cair para você. Então, assim, existem situações que a gente entende que é, no mínimo, duvidoso essa clonagem. Mas a gente tem que partir de um outro pressuposto. Ainda que exista uma segurança, se ela falhou, teria que ter outro mecanismo. Então, às vezes, quando a gente relaciona muito com fraude bancária, a gente não parte de um princípio de um, como que eu posso dizer, de um fato gerador. A gente parte de um contexto maior. Né? Então, que um sistema bancário eficiente, ele não pode estar vinculado exclusivamente num sistema de chip como fator único decisivo para garantir todas as seguranças. Então, em que pese ser processos assim com ampla discussão por parte dos bancos, tudo, mas realmente somente processualmente de um processo que eu falo complexo, muitas vezes não cabe nem juizado especial, até pelo rito de prova, tudo, mas esses casos envolvendo clonagens de cartões com chip, hoje em dia a gente vê que abre-se uma possibilidade, está abrindo uma porta aí que espero eu que ela se abra de vez, né? Que é uma corrente desses entendimentos judiciais que eles passam a aceitar que não existe no mundo nenhum sistema de segurança inviolável, nem mesmo o cartão com chip, porque isso faz parte da nossa realidade. Se a gente quiser contradizer isso, é muito assim abstrato perto do que a gente vê. Né? Então, seria um mundo, poderia ser tudo chip. A gente não teria mais QR Code, não teria mais biometria, não teria mais tantas outras situações que são utilizadas em conjunto com os chips para conseguir inibir as fraudes. Então é isso. Se você foi vítima de alguma fraude envolvendo o cartão com chip, que envolve-se assim uma clonagem, alguma coisa parecida, o ideal é que você procure um profissional, sempre tenha o boletim de ocorrência, sempre faça a contestação com o banco, aguarde sempre a resposta da contestação e daí com todas essas informações o profissional vai ter condições de analisar seu perfil e ver o que pode ser feito, tá bom? Mas sempre tome muito cuidado com senha, com a troca do cartão, tá? A gente vê algumas situações aí, eu vou comentar num outro vídeo sobre o golpe do cartão trocado, mas muita atenção, tá? Nunca compartilhe sua senha, nunca anote sua senha no inverso de cartão, nada, porque realmente assim, ainda que algumas decisões contemplem as pessoas com ressarcimento, isso daí nunca é moroso. Então, às vezes a pessoa vai ficar 2, 3 anos tendo que aguentar um prejuízo e aquela angústia do incerto, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixe sua dúvida no comentário e até uma próxima. Um abraço.